Cássio vai deixar o Coringão. Ele já se acertou com o Cruzeiro. Eu vou te contar os detalhes sobre isso e vou também falar sobre Antônio Oliveira nesse blend. Se ele sofre risco de queda, está balançando, vou te trazer todos os detalhes também. Eu sou o Samir Carvalho. Vou começar pelo menos importante para o mais importante. Vou começar em relação ao Antônio Oliveira e o futuro dele no Sport Clube Corinthians Paulista. O Antônio Oliveira, mais uma vez, errou, né, na escalação do Corinthians. Isso foi assunto lá dentro do Parque São Jorge, dentro do CT Joaquim Grava. Pode, né, o Carlos Miguel defender, falar que a tática foi certa, mas lá dentro houve críticas, sim. É claro que há um misto, né, lá no Corinthians, há uma divisão daqueles que acham que o Antônio Oliveira não tem culpa nenhuma e trabalha muito bem, que a culpa é o elenco que é fraco, e há aqueles que, né, consideram que o Corinthians poderia estar fazendo um trabalho melhor com outro treinador. Ele já balançou, ele foi balançando para o jogo contra o Fluminense, vocês lembram, e naquele jogo o Corinthians fez uma partida realmente excelente, e eu sou honesto aqui para dizer, com a mão do Antônio Oliveira, porque ele treinou a saída de bola do Fluminense, encurralou o Fluminense com a tática que ele fez naquele jogo. O Corinthians não jogou atrás da linha da bola, jogou no campo do adversário, mérito dele, ele conseguiu se safar. Depois vem a vitória, inclusive contra o América de Natal, fora de casa na sequência, e acabou toda a crise, tá? Mas agora o Corinthians toma aí mais uma pancada na temporada, são 6 jogos, ele marcou o gol só em apenas uma partida no Campeonato Brasileiro, exatamente essa contra o Fluminense. E a pergunta que se faz, ele volta a balançar? Ainda não. Mas uma fonte me disse que se o Corinthians perder para o Argentino Júnior nesta terça-feira, aí ele volta a balançar. Ele vai, né, para o próximo duelo contra o Botafogo já com perigo, tá? Correndo risco. Eu acho que a situação do Antônio Oliveira agora vai ser essa, como acontece com vários treinadores. Ganhou, tá tudo bem, perdeu, vai voltar sempre o risco de queda, porque há desconfiança, sim, em relação ao trabalho de Antônio Oliveira dentro do Corinthians. E agora nós vamos para o assunto mais importante, super importante, falando de Cássio no Corinthians, a despedida de Cássio. Olha só, situação do Cássio, todo mundo falando, né? A gente fortaleceu isso na sexta-feira, a gente veio com tudo com essa informação que acabou, enfim, desencadeando aí outros colegas dando informação, enfim, mas na sexta eu disse que o Cruzeiro, né, havia se reunido com o Cássio. Foi uma informação exclusiva do canal Café do Setorista. E agora eu venho trazer para vocês também com exclusividade que o Cássio já acertou com o Cruzeiro, tá? O goleiro corintiano já acertou as bases salariais e também o tempo de contrato com o time de Belo Horizonte. Em uma reunião, nesse final de semana, eles bateram o martelo em relação a tempo de contrato e também salários. Cássio entrou em contato com a diretoria do Corinthians, avisou sobre tudo isso e eles estão agora negociando a rescisão contratual do jogador ídolo corintiano. É bom lembrar que o Cássio, ele tem contrato com o Corinthians até o final deste ano, tá? Até o final de 2024, e agora vai depender, né, se o Corinthians vai liberar o Cássio de graça ou não. O acerto com o Cássio é totalmente com o Cruzeiro, não envolve o Corinthians. Agora, precisamos saber se o Corinthians vai liberar o Cássio de graça ou, né, se o Cássio, enfim, eu já ouvi de tudo, vai liberar de graça, que o Cássio vai lutar para que o Corinthians tenha uma compensação financeira, tá? Eu já ouvi de tudo, mas isso não está definido ainda, não está definido, tá? O Cássio se acertou com o Cruzeiro e uma fonte no Corinthians me disse que ele está irredutível em relação a essa decisão. Ele quer e vai jogar no Cruzeiro. Agora, e ele quer jogar agora, tá? Não é pro ano que vem, não. Não é pro ano que vem, não. Ele quer se transferir agora para o Cruzeiro. Então a gente vai ter que aguardar para saber como é que vai ficar a questão da rescisão. A única coisa que falta agora, tá? Para o Cássio nunca mais nem vestir a camisa do Corinthians. Não sei em que momento. Essa semana, inclusive, o Cássio quer uma definição, né? E o Corinthians também quer uma definição. Eu conversei com os 3 lados, parte do Cássio, parte do Corinthians, parte do Cruzeiro.
todas confirmam que o Cássio já se acertou com o Cruzeiro e, enfim, está irredutível em voltar atrás, tá? E já avisou que vai jogar no Cruzeiro e pediu a liberação para imediato, para que essa liberação seja feita agora, né? Porque tem muita gente falando que ele vai esperar até o final do não, ele quer já ir para o Cruzeiro agora, né? O Cássio, enfim, sentiu toda a pressão, que tudo caiu em cima dele, procurou até psicólogos, enfim, tudo isso que a gente já sabe. Agora precisa saber como que vai ser a rescisão de contrato, né, do Cássio no Corinthians, né? Nós vamos ter que aguardar e, enfim, mas a novela realmente já chegando ao final. A novela não, né? Uma linda história do Corinthians aí com o Cássio chegando ao seu final, tá?